Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli. Vamos dar sequência à nossa parte 3 de CIAF. E nessa aula a gente vai trabalhar com segurança do sistema. Eu sempre gosto de dar uma passada geral para os alunos antes de entrar na parte do conteúdo. Então, o que você precisa saber aqui nessa parte que trata de segurança do sistema? Primeiro, existe um princípio no CIAF que se chama inalterabilidade. Inalterabilidade não quer dizer que você não possa corrigir um erro. Mas inalterabilidade quer dizer o seguinte: se você precisar corrigir um erro, você vai corrigir. Mas o sistema vai mostrar como você corrigiu. Vai ficar um rastro de todas as correções. Ou seja, você não apaga as coisas, você corrige as coisas. Então, isso é diferente. Eu não posso alterar no sentido de apagar o rastro. O rastro fica claro, mesmo que eu queira. O sistema não permite isso. A segunda grande ideia quando a gente fala de segurança é que você tem dois atributos. Você tem perfil, nível de acesso, NA, e perfil do operador. Então, nível de acesso e perfil do operador. Nível de acesso tem a ver com a visão. Ou seja, você tem do nível de acesso 1 até o nível de acesso 9. Quanto maior o seu nível de acesso, você consegue enxergar o maior número de unidades, ou seja, tudo. Quem tem nível de acesso 9, enxerga tudo. Apesar de enxergar tudo, não tem a capacidade para empenhar. Por quê? Porque quem tem que empenhar é aquele servidor que está dentro do mundo dele, dentro daquela unidade. Ou seja, geralmente quem tem a capacidade de empenhar tem nível de acesso 1. Porque ele só enxerga sua unidade, o seu setor. Mas só aquele servidor que tem aquele nível de acesso naquela unidade é que vai ter o perfil para empenhar. Então, normalmente acontece assim: os servidores que têm menor nível de acesso são servidores que realmente têm um perfil de pôr a mão na massa. Os servidores que têm o maior nível de acesso, que geralmente são os auditores, eles conseguem ver tudo, mas eles só têm um perfil de consulta. Eles não têm um perfil para alterar nada, corrigir nada no sistema. Então, essas duas ideias são importantes. Então, o que é que a gente viu aqui? Inalterabilidade das informações e nível de acesso, perfil do operador. Vamos agora para a parte teórica. Vamos lá. Então, segurança no sistema. Instrumentos e princípios, sistema senha, responsabilidade dos operadores, situações especiais, conformidade dos registros de gestão e conformidade contábil. Então, vamos lá. Instrumentos. Quais são os instrumentos de segurança? Sistema de segurança, navegação e habilitação do CIAF, que é o sistema senha. Então, quando qualquer servidor, preste atenção, quando qualquer servidor deseja ter acesso ao CIAF, ele deve passar pelo sistema senha. E aí você vai ter alguém chamado cadastrador. Você tem um operador, mas cada operador só vai acessar depois que passar por um cadastrador. O cadastrador ele vai conferir se aquela pessoa que está pedindo o acesso está pedindo com o nível de acesso autorizado e com o perfil do operador possível. Ou seja, para a pessoa não pedir nível de acesso 9 e pedir que possa fazer todas as transações possíveis. Isso não é possível, certo? Então, o cadastrador ele vai garantir isso. Ele só vai garantir que aquela pessoa tem o perfil, tem a atribuição, tem um cargo para aquilo. Importante. Depois que o cadastrador cadastra o usuário, ele não é responsável se aquele usuário fizer uma barbaridade, se aquele usuário cometer um equívoco ou se aquele usuário perder a senha. Não. O cadastrador ele só é responsável para garantir o seguinte: esse CPF dessa pessoa, essa pessoa realmente é servidor público, essa pessoa realmente precisa desse nível de acesso, é só isso que ele vai ver. Depois que a senha é dada, a responsabilidade da senha e por todas as transações que ocorrem no CIAF são única e exclusivamente do operador, não do cadastrador. Essa ideia é importante. E aí você tem 4 conformidades originais. A conformidade diária, dos operadores, documental e contábil. Aí eu já vou te adiantar aqui uma coisa. A conformidade diária mais a conformidade documental, elas se juntaram. A diária e a documental se uniram, se aglutinaram e formaram uma nova conformidade,
que é a conformidade do registro dos atos de gestão. Então, repetindo, a conformidade diária mais a documental, a conformidade diária, como o próprio nome diz, é diária, e a conformidade documental, eu verifico se aquelas transações que estão no CIAF têm suporte documental. Então, essas duas se uniram, se aglutinaram e formaram uma nova conformidade, que é a conformidade do registro dos atos de gestão. Então, elas duas se aglutinaram. Fora isso, você tem a conformidade dos operadores. Para que você faz a conformidade dos operadores? Para verificar se alguém que tem a senha ainda realmente precisa da senha. Então, de vez em quando, você dá uma limpa para verificar se as pessoas que não estão mais acessando ao sistema, por exemplo, nos últimos 30 dias, não tem necessidade e você cancela a senha deles. Até para questão de segurança. E você tem a conformidade contábil. A conformidade contábil ela é feita pelas setoriais de contabilidade, ou seja, ela é feita no âmbito dos ministérios. As setoriais de contabilidade estão nos ministérios. E essas setoriais, essa conformidade contábil, ela tem a ver com a fidedignidade das documentações, dos registros contábeis, com as demonstrações contábeis e com os princípios da contabilidade. Beleza? Continuando. Procedimento que permite identificar os operadores que efetuaram qualquer acesso à sua base, mantendo registrados o número do CPF do operador, hora e data do acesso, o G a que pertence, número do terminal, informações consultadas. Próximo, mecanismo de segurança sob a responsabilidade do SERPRO, destinado a manter a integridade dos dados do sistema. E aí você tem dois princípios: fidedignidade dos dados e inalterabilidade das informações de todos os documentos incluídos no CIAF após a sua contabilização. Vamos lá. Primeira questão sobre isso. Uma vez incluídos os dados de um documento no CIAF e após a sua contabilização, caso seja constatada qualquer irregularidade nesses dados, somente será possível corrigi-la por meio da emissão de novo documento que efetua acerto. Perfeito, verdadeiro. Verdadeiro. Eu posso corrigir, mas eu vou ter que ter um novo documento de acerto. Eu não posso apagar o que eu fiz. Vamos falar agora do sistema senha. O sistema senha objetivará o uso autorizado dos recursos do CIAF, especificando quais os usuários autorizados a terem acesso ao CIAF, quais transações terão acesso e o nível de acesso. Quando a gente fala de transações, eu falo do perfil do operador. Quando eu falo de nível de acesso, eu falo de visão. Eu falo de alcance. Ok? O acesso para registro de documentos ou para consultas no CIAF somente será autorizado após prévio cadastramento e habilitação dos usuários. Para viabilizar esse cadastramento, cada órgão da administração direta do governo federal deve indicar formalmente à STN um servidor e seu substituto para serem os cadastradores. Isso é importante, ó. Isso aqui já caiu em prova. O cadastramento do usuário no CIAF, ele não é automático. Eu vou dar um exemplo de um usuário automático. Você quer criar um e-mail. Você cria um login, um nome do e-mail. A base de dados do e-mail verifica se aquele nome já foi ou não foi criado. E a partir daí você já recebe um e-mail de confirmação e aí você já começa a operar o seu e-mail. No CIAF é assim, negativo. No CIAF é semi-automático. Você faz o pedido pelo sistema. Mas existe o fator humano no meio do processo. O fator humano é o que vai checar se aquele CPF, aquele servidor, ele realmente precisa ter acesso ao CIAF, se o nível de acesso dele está correto e se o perfil do operador dele está correto. Vamos avançar. Quanto aos usuários que podem ser cadastrados e habilitados a usar o CIAF, a norma de execução 01 de 2011 estabelece que o CIAF deve ser acessado preferencialmente por servidores públicos vinculados diretamente ao órgão responsável ou requisitados, ou seja, não tem nenhum problema de ser servidor público da carreira do órgão requisitado. Tanto faz, preferencialmente servidor público. Porém, em casos excepcionais, mediante justificativa do dirigente máximo da unidade, pode terceirizados. É o que está aqui, ó.
Em alguns casos excepcionais, usuários terceirizados podem ser utilizados a ser cadastrados no CIAF. Os acessos são administrados pelo CIAF, sistema senha, que controla nível de acesso, que é a visão, alcance, perfil do operador, transações. Então vamos lá. Enquanto o nível de acesso está relacionado à amplitude das informações a que o operador pode ter acesso, o perfil do operador é um conjunto de transações colocadas à disposição do operador para a realização de suas tarefas. O sistema ainda controla o código de acesso, CPF, e as senhas de cada usuário. E aqui você tem do nível 1 até o nível 9. O mais importante, acessa todos os dados analíticos ou sintéticos de todo o G. O nível 1 acessa todos os dados analíticos da própria G, certo? Quanto sintético. Ou seja, o nível 1, preste atenção, só da sua UG, o nível 9 de tudo. Qualquer UG do Brasil. Perfil do operador. Para que serve o perfil do operador? Para definir quais são as transações principais que podem ser colocadas à disposição dos operadores, o que é definido em função de suas atribuições no seu órgão de exercício. Por exemplo, um auditor da CGU tem nível de acesso 9, mas somente pode executar a transação consulta CPR no módulo consulta do subsistema CPR. Ou seja, ele só tem o perfil consulta, mas ele tem nível de acesso total. Ele pode consultar qualquer unidade, mas ele só consulta. Ele não faz nenhuma transação além de consultar. Próximo. Preste atenção nisso. O operador responderá integralmente pelo uso do sistema sobre a sua senha e obrigar-se a cumprir os requisitos de segurança instituídos pela STN, expondo-se às consequências das sanções penais ou administrativas cabíveis. Agora vamos fazer umas questõezinhas sobre essa parte. Relativamente ao sistema integrado, assinale a opção correta. O funcionário formalmente designado para execução no processo de credenciamento responderá integralmente pelo uso do sistema pelos operadores. Nada a ver. E será obrigado a cumprir os requisitos de segurança instituídos pelo SERPRO? Também está errado. É STN. Então, para deixar bem claro, quem responde pelo uso inadequado do sistema é o operador. O cadastrador não responde sobre isso. Quem estabelece as regras de segurança é a STN. O SERPRO é apenas a empresa contratada para implementar as regras de segurança que a STN estabelece. Letra A. B. A letra A está errada. B. A implantação do CIAF foi viabilizada após a criação em 86 da Secretaria Federal de Controle? Falso. Secretaria do Tesouro Nacional. Com o objetivo de promover a modernização e integração dos sistemas. Beleza. C de casa. O CIAF foi utilizado inicialmente apenas pelo Poder Executivo, expandindo-se de forma gradual para os demais poderes. Esse é o gabarito. Mesmo na modalidade parcial, o CIAF substitui a contabilidade da unidade, não sendo necessário o envio de balancetes. Olha, tudo errado. Se você é modalidade parcial, você precisa de uma contabilidade paralela e você precisa enviar as informações para consolidação. Apenas a modalidade total substitui 100% a contabilidade. A modalidade total, não a parcial. Próximo. Como se trata de um sistema online de âmbito nacional, o acesso para registro de documento ou para a consulta do CIAF é feito mediante cadastro em tempo real com autorização automática. Falso. Não é com autorização automática. É um processo semiautomático. Você solicita no sistema, mas precisa de um servidor chamado cadastrador para verificar o seu pedido, comparar com as atribuições do cargo, com o nível de acesso e com o perfil do operador que você pediu. Beleza? Por isso que a letra está errada. Então o gabarito aqui realmente é C de casa. Situações especiais. Habilitação dos operadores nível 9 e habilitação dos operadores das entidades privadas. Vamos lá. A habilitação dos operadores nível 9 destina-se a atender os órgãos centrais de orçamento, finanças, controle interno e externo, assim como a Presidência da República, Congresso Nacional e outras unidades que precisam ter uma visão global da execução orçamentária e financeira. A solicitação deve partir do titular do órgão, o qual deve se comprometer a seguir as normas e procedimentos de segurança da STN, ou seja, é a STN que estabelece os procedimentos de segurança. Próximo. Quanto ao acesso do CIAF permitido por lei às entidades privadas, o mesmo será de até 2 usuários cadastrados para cada entidade privada.
Para a habilitação dos operadores da entidade privada é necessário o ofício com a fundamentação do pedido, fornecimento de cópias dos seguintes documentos da STN: estatuto e inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. A entidade privada que estiver usando o CIAF por força de lei, obrigatoriamente deve informar ao Tesouro Nacional de imediato o afastamento definitivo de funcionário que tem acesso ao CIAF, solicitando a substituição ou exclusão. Ou seja, como é uma situação muito precária, isso dá margem para uma situação precária no sistema. Então, o ideal é que fosse um servidor público e o ideal é que fosse entidades públicas, mas vai que uma entidade privada pode usar. É o que eu falo. Geralmente aqui seria fornecimento de dados. Se esse funcionário ele for afastado, a própria entidade deve solicitar a exclusão dele do sistema para evitar qualquer prejuízo quanto à segurança. O descumprimento implicará na perda dos acessos de todos os usuários pelo prazo de 1 ano. Anualmente, a partir da data de cadastro dos usuários informados, a entidade deverá enviar ofício à STN informando a permanência dos usuários em seu quadro funcional. Ok? E aí, pessoal, chegamos agora na parte da conformidade. Existem agora, a gente viu no começo dessa aula que tinham 4 conformidades: diária e documental. A diária e documental se aglutinaram e formaram a conformidade dos registros dos atos de gestão. A conformidade dos operadores permanece e a conformidade contábil é a das demonstrações contábeis. Nessa parte da aula agora a gente vai aprofundar a conformidade dos atos de registro de gestão e a conformidade contábil. Vamos lá. Então, conformidade contábil consiste na certificação dos demonstrativos contábeis pelo CIAF, decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Terá como base os princípios e normas aplicáveis ao setor público, a tabela de eventos, o plano de contas e a conformidade dos registros de gestão. Ou seja, a conformidade contábil ela depende da conformidade dos registros de gestão. É a conformidade final, porque ela vai garantir que aquela unidade está atendendo os princípios contábeis, a tabela de evento e as demonstrações contábeis estão fidedignas. Beleza? Compete ao contabilista devidamente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade, ou seja, precisa que alguém esteja pagando aqui a taxa de unidade devidamente cadastrado no Conselho Regional de Contabilidade, vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade. Conformidade dos registros de gestão. Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial, incluindo o CIAF, e da existência de documentos hábeis que comprovam as operações. Ou seja, o que quer dizer a conformidade dos registros de gestão? Significa verificar que quando você empenha, quando você liquida ou quando você paga, aquele empenho, aquela liquidação, aquele pagamento tem um documento hábil, tem um documento no mundo real que mostra que aquilo realmente aconteceu. Que não foi uma combinação de 2 ou 3 servidores para burlar o sistema. Então a conformidade dos registros de gestão é essencial. Ela é que garante que aquilo de fato aconteceu. Então, a conformidade dos registros de gestão abrange a diária e a documental. A gente já sabia disso. E a conformidade, o registro da conformidade dos registros de gestão é de responsabilidade do servidor formalmente designado pelo titular da unidade gestora, o qual constará no rol de responsáveis, juntamente com o respectivo substituto. Admite-se que o usuário responsável pela conformidade dos registros de gestão seja o mesmo que emita documentos. Porque é importante o seguinte, ó, se eu emito documentos, se eu faço a nota de empenho, se eu liquido, se eu pago, não é bom que eu seja o cara que confira o empenho com o documento hábil. É bom que eu tenha segregação de funções, mas em casos excepcionais pode ser a mesma pessoa, porque diz o seguinte: quando a unidade gestora se encontre justificadamente impossibilitada de designar servidores distintos para exercer tais funções, sendo que nesse caso a conformidade será registrada pelo próprio OD, ou seja, se eu precisar, presta atenção, se eu precisar que a pessoa que faz empenho também faça a conformidade de gestão, não pode ser essa pessoa. Aí, nesse caso, o ordenador de despesa puxa a responsabilidade da conformidade dos registros de gestão, para que ele só confira e para que outra pessoa faça o empenho, outra pessoa liquide e outra pessoa pague. Para não coincidir que a pessoa que empenhe seja a mesma pessoa que faz a conformidade dos registros de gestão. Beleza?
A responsabilidade pela análise e consistência dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados em cada unidade gestora é do OD ou do gestor financeiro, independentemente de responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade dos registros de gestão. Ou seja, a responsabilidade final é do ordenador de despesa. Porque a pessoa pode dizer assim, eu deleguei, não é mais meu. Não. A responsabilidade continua sendo do ordenador de despesa, mesmo que ele tenha designado alguém para fazer a conformidade dos registros de gestão. E aí vamos para algumas situações aqui. Conformidade dos registros de gestão sem restrição. Quando a documentação comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de gestão realizados. E quando é que vai estar com restrição? Quando a documentação não comprovar de forma fidedigna os atos e fatos, inexistência de documentação, o registro não espelhar os atos e fatos e não for corrigido, ocorrerem registros não autorizados. Agora, quando é que eu vou ter conformidade contábil sem restrição? Eu tenho que ter cumulativamente isso aqui, ó. Demonstrações contábeis não têm consistência ou desequilíbrios. As demonstrações contábeis estão espelhando as atividades do órgão. Não tem consistência nessas transações aqui. E a UG tenha registrado a conformidade de gestão todos os dias que ocorreram registros contábeis. E quando é que eu vou ter conformidade contábil com restrição? Quando eu tiver inconsistência, quando as demonstrações contábeis não espelharem, quando eu possuo inconsistências nessas transações, olha aqui, ó, ausência do registro de gestão. Então, se eu deixar de fazer a conformidade dos registros de gestão, automaticamente eu fico com a restrição também na conformidade contábil, tá bom? É isso. Fazer uma questãozinha aqui. Assinale a opção falsa. O acesso ao CIAF é realizado mediante cadastramento e habilitação prévios. Verdadeiro. Os principais mecanismos de segurança constituem-se na autenticação do usuário, mediante código, identificação e senha, não alteração dos documentos lançados e conformidade de gestão e conformidade contábil. Verdadeiro. São documentos utilizados pelo sistema: ordem bancária, guia de previdência, nota de empenho, nota de sistema, nota de lançamento, nota de programação financeira. Tudo certo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Um dos seus objetivos é permitir o controle da dívida interna e externa, bem como das transferências negociadas. Verdadeiro. As entidades públicas, estaduais e municipais que recebem transferências voluntárias são obrigadas a utilizar o CIAF. Meu amigo, minha amiga, vamos lá. Só quem usa CIAF, União. Quem pode ter acesso para consulta? Algumas entidades. Mediante termo de adesão, certo? Mediante ressarcimento. Estado e município recebeu transferência voluntária, não necessariamente e não irá usar o CIAF. Vão usar os seus próprios sistemas. Então a letra E está totalmente errada. Gabarito, letra E, porque ele pede a falsa. Próximo. Ele quer saber agora sobre a conformidade do registro de gestão. É a conferência efetuada pelas unidades setoriais. Opa! Unidade setorial faz conformidade contábil. A conformidade de gestão é no âmbito da unidade. Então essa aqui é conformidade contábil. Tem por objetivo automatizar a rotina periódica da confirmação ou desativação de usuário. Essa aqui é a conformidade dos operadores. Tem por finalidade permitir a identificação do usuário, hora e local. Não, isso aqui não tem nada a ver com conformidade. Isso aqui tem a ver com o controle. Tem a ver com o sistema, presta atenção. Isso aqui tem a ver com o sistema senha, tem a ver com o controle sobre o acesso ao CIAF. Consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária e da existência dos documentos hábeis. Esse é o gabarito. Permite assegurar que qualquer alteração nos dados só se efetue mediante a emissão de novo documento. Isso aqui tem a ver com o que, pessoal? Isso aqui tem a ver com o princípio da inalterabilidade. Não tem a ver com conformidade dos registros de gestão. Então, gabarito, D de dado, com certeza. Beleza, pessoal? Então, encerramos agora a nossa parte 3. Daqui a pouco a gente volta para encerrar e falar sobre os principais documentos do CIAF. Não sai daí, fiquem com Deus e até daqui a pouco.